Olá, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco. Amém? Eu sou o pastor Cristiano e hoje quero falar com você a respeito da figura do filho pródigo na parábola que está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Nós conhecemos essa parábola como a parábola do filho pródigo. Jesus está contando algumas parábolas para os fariseus para mostrar a eles que Deus, no seu plano de redenção, havia incluído não apenas os judeus, mas também o que nós chamamos de gentios, que não são os judeus. Gentios são todos aqueles que não são judeus. E Jesus então está contando uma série de parábolas e ele conta esta parábola. No último vídeo que eu gravei aqui no canal, eu falei sobre o comportamento e sobre as características do filho mais velho. Então eu estou olhando personagem a personagem desta história para ver o que nós podemos extrair dela para as nossas vidas e o que nós podemos aprender com cada uma dessas personagens. Falei sobre o filho mais velho, sobre algumas características e comportamentos que ele teve, a falta de compaixão, de não reconhecer o irmão, mesmo depois que o irmão volta, a justiça própria, não é, de achar que ele era merecedor de alguma coisa, e a mentalidade de escravo. Se você não viu, dá uma passadinha lá, eu vou deixar o card aqui ao final do vídeo, você vai lá e confere. Mas hoje eu quero falar sobre o filho mais novo da parábola, o que nós conhecemos como filho pródigo. Comportamentos e atitudes que ele tomou e pensamentos que ele teve e o que pode ter levado ele a tomar determinadas atitudes e decisões e como isto se aplica nas nossas vidas no dia de hoje, amém? E a primeira coisa que eu quero refletir sobre é quando ele pede ao pai a sua herança, quando ele fala, Senhor, né? Senhor não, quando ele diz para o pai, né? Chega, pai, me dá a minha parte da herança. Isso está lá em Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 12. Ele vai dizer, pai, me dá a minha parte da herança porque eu quero viver a vida do meu jeito. Talvez na casa do pai ele não tivesse liberdade para fazer certas coisas. Ele tinha talvez regras, princípios que ele deveria seguir. E ele não tinha a maturidade de entender que princípios, que regras, que limites não estão ali para cercearem o nosso direito e a nossa liberdade. Não. Eles estão ali muitas vezes para nos proteger de más escolhas, de más condutas, de comportamentos que são nocivos para a nossa vida, para a nossa psique, para a nossa alma, para as nossas emoções. E uma outra coisa que evidencia esse pedido é a falta de comunhão do filho mais novo com o pai. O filho mais novo estava dentro da casa do pai, mas ele via talvez o pai como um rival, ele não tinha ali uma proximidade, ao ponto de ele falar, olha, eu não quero viver mais sob a sua tutela, pai, eu quero viver longe de você. E aqui nós vemos muitos crentes, talvez, tomando para a nossa vida e uma aplicação prática para as nossas vidas. Será que nós, cristãos, não temos vivido uma vida dentro da casa do pai, mas sem querer se submeter aos princípios e aos valores que o pai estabeleceu? Nós queremos só aquilo que Deus tem a nos oferecer. Nós queremos apenas as bênçãos, apenas aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, o milagre que Deus pode operar, os bens que Deus pode me dar, uma vida próspera que Deus prometeu, mais do que a comunhão com esse próprio Deus. Será que não tem muitos de nós que têm vivido assim hoje dentro da casa do Pai? E essa é a primeira reflexão que eu quero fazer. O filho estava na casa do Pai. Ele poderia ter uma comunhão linda com o pai, ele poderia ter um relacionamento maravilhoso com o pai, mas ele estava mais preocupado em viver a vida do seu jeito, sem entender que viver a vida do jeito dele representaria para ele a destruição da sua vida. E é isso que muitos de nós não percebemos. Achamos que Deus, quando não nos dá algo que queremos, é porque Deus é mau, é porque Deus não existe, é porque Deus não ouve as nossas orações. Talvez Deus esteja protegendo você de você mesmo. Talvez Deus esteja me protegendo de mim mesmo. Porque nós não sabemos muitas vezes o que nós queremos ou o que nós precisamos. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente acorda, a gente já não quer mais, a gente já quer outra coisa. A gente alcança aquilo que a gente desejou e a gente não fica satisfeito e a gente parte para a próxima como se uma insatisfação dentro da gente não fosse saciada. E nunca vai ser. Porque essa insatisfação só pode ser preenchida por uma pessoa, por Deus, pelo relacionamento. E o filho mais novo acaba indo buscar, ou querendo buscar no mundo, aquilo que ele achava que ele não tinha dentro de casa. Uma liberdade, que é uma falsa liberdade, como nós vamos ver ao decorrer dessa história.
Então ele pede a herança do pai, e aqui eu vejo dois sintomas. O primeiro, ele não queria a presença do pai. Ele não queria estar sujeito às regras e princípios do pai, que o pai estabeleceu dentro de casa, sem entender que aquilo era proteção e não cerceamento da sua liberdade. E ele estava mais interessado nos bens, naquilo que o pai poderia dar a ele. Olha que afronta! Pedir ao pai a herança ainda em vida. É o mesmo que dizer, pai, para mim você já morreu. Porque herança a gente só ganha depois que a pessoa morre. A gente só passa a ter direito a algo dos nossos pais depois que eles faleceram. Aí é feito um inventário, né, se estabelece tudo que era de posse do pai e aquilo é transferido aos herdeiros. Mas ele pede a herança dele com o pai ainda vivo. Isso era uma sentença de morte, era bater o carimbo dizendo, pai, você para mim morreu. Tamanha distância que ele tinha do pai, mesmo estando na casa do pai. E fato é que a Bíblia vai dizer que o pai reparte os haveres, e no verso 13 ele vai dizer que ele pegou tudo aquilo e foi viver a vida, e foi para uma terra distante viver a vida que ele queria, a liberdade que ele tanto sonhou. E a Bíblia vai dizer que ali ele passa a viver a vida e gastar os seus bens de forma irresponsável, de forma dissoluta, vivendo a vida que ele sempre sonhou, sem perceber que ele estava indo em direção à própria ruína. E bens se acabam, dinheiro acaba. E foi o que aconteceu. Depois que ele dissipou os bens, vivendo a vida dissolutamente, vivendo a vida de forma irresponsável, a Bíblia vai relatar que houve um período de fome naquela terra. E ali ele começa a perceber que as pessoas com as quais ele se associou, que antes estavam ao lado dele, quando ele tinha dinheiro, quando ele tinha bens, já não tinham mais a mesma disposição de ajudá-lo. Já não tinham mais o mesmo interesse na figura dele. E aqui a gente aprende uma outra questão. O mundo não tem nada, absolutamente nada para nos oferecer. O mundo só quer aproveitar daquilo que nós temos. E não apenas de bens materiais, não apenas de dinheiro e de riquezas, mas daquilo que nós podemos oferecer de serviços, de prestação de auxílio, de ajuda, não é mesmo? Fato é que este filho perde tudo e ele se associa a um dos cidadãos daquela terra. A Bíblia vai dizer que ele se agrega a um daqueles cidadãos que ele tinha pedido ajuda, ele estava necessitado de ajuda. E a ajuda que um daqueles cidadãos oferece para ele é ir para uma de suas fazendas para tomar conta de porcos. Até aí tudo bem, era um trabalho. Mas a Bíblia vai nos relatar que ele vivia numa condição tão ruim e de tanta escassez que ninguém lhe dava nada, que ele desejava comer a comida dos porcos. Ele olhava para a comida dos porcos e desejava comer aquilo. Lavagem, meus irmãos. Lavagem, restos de alguém que tinha tudo para alguém que não tinha nada e estava numa condição deplorável, dependendo da ajuda de outros, desejando comer a comida de porcos porque ninguém lhe dava nada. Isso é a vida fora do Pai, fora da presença do Senhor. Talvez você está nessa situação mendigando para o mundo afeto, mendigando para o mundo socorro, mendigando para o mundo alguém que possa te estender as mãos para te ajudar. E a única coisa que você encontra é escassez. São pessoas preocupadas com seus próprios interesses, não é mesmo? Entenda, o mundo não tem nada para nos oferecer. Muito pelo contrário, ele quer tirar de nós até o último suspiro da nossa dignidade e do que aquilo que podemos oferecer ao mundo. Mas algo acontece na história. A Bíblia vai dizer que caindo em si, está lá no verso 17 de Lucas, capítulo 15. Caindo em si. Algo então acontece. E eu entendo aqui que é a ação do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós, sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nos alcançou em algum momento e que alcança milhares de outras pessoas dia após dia. Cada ser humano da face da terra, eu entendo que tem este dia de cair em si, de entender a situação na qual se encontra, de entender que o caminho que tomou, que o caminho que seguiu não é um caminho de paz, não é um caminho de vida, mas é um caminho de morte.
caindo em si. Este é o momento que começa uma mudança. Mas não para aí, porque não adianta só cair em si. Não adianta só tomar consciência da situação na qual você está vivendo. É preciso ter uma atitude correspondente a este cair em si. Tomar consciência da situação que você se encontra, tomar consciência de que você está num caminho que não é o caminho que Deus queria para você, é o primeiro passo. Mas há um outro passo muito importante também, que é a atitude, é o que você faz com o que você acabou de tomar consciência. Caiu em si. E agora? O filho pródigo vai fazer uma reflexão muito importante. Ele vai dizer: olha, quantos trabalhadores do meu pai tinham dignidade. Trabalhadores, eu não estou nem falando do filho. Eu estou falando de trabalhadores, pessoas que eram contratadas pelo meu pai. Quantos deles tinham pão com fartura? E eu aqui nessa escassez. Então ele começa a comparar no pai, na casa do pai, um trabalhador, alguém que não era filho, tinha muito mais dignidade do que aquilo que o mundo poderia e estava oferecendo para ele. Ele cai em si, ele vê que a realidade, que o mundo não tem nada para nos oferecer. Nada, zero. De que a liberdade que a gente acredita que o mundo pode nos oferecer, na verdade, é uma escravidão. De que não estar sujeito a princípios e valores cristãos não quer dizer que eu não esteja sujeito a princípios e valores do mundo. De alguma forma eu estarei sujeito a alguma coisa. Ou eu estou sujeito a Deus, ou eu estou sujeito ao mundo. E a Bíblia vai nos dizer que o mundo jaz no maligno. Que esse mundo, ele já está no maligno, que não existe moralidade, regra, princípio e preceito algum que o mundo possa estabelecer como sendo bom. Somente Deus pode estabelecer isso. Amém? Ele cai em si. E ao cair em si, ele faz esta reflexão e ele diz: vou até o meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu diante de ti. Eu já não sou digno mais de ser chamado teu filho. E aqui nós aprendemos algo muito importante. É preciso reconhecer, cair em si, tomar a atitude de se levantar, porque lá no Lucas 15, a partir do verso 20, salvo engano, vai dizer que ele levantou-se e foi em direção ao Pai. Ele reconheceu a sua situação, ele reconheceu a sua escassez, ele reconheceu o seu erro, e aqui há algo importante que nós precisamos aprender: reconhecer o erro. Arrependimento, essa é a palavra certa. Não adianta só reconhecermos a nossa situação e entendermos que fora de Deus não há vida, só há escassez. É necessário que nós nos arrependamos da forma como nós temos vivido e de todos os erros que nós cometemos até aqui. Nós nos levantamos e vamos até a Deus, e aqui há algo importantíssimo de ser aprendido. Nós precisamos dar esse passo em direção a Deus. Nós precisamos buscar de novo a casa do Pai, ou buscar pela primeira vez a casa do Pai. Se você não compreendeu que dentro da casa do Pai você tinha proteção, você nunca reconheceu a Deus como Senhor, como seu Pai, como Salvador da sua vida. Ainda há tempo. Ele se levanta, ele vai até o Pai e ele diz para o Pai: Pai, pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado mais teu filho. Me trata como um dos teus servos e tá bom demais, Pai. A imaturidade de um filho que saiu de casa sem compreender que o que ele tinha dentro de casa, na verdade, era proteção, era provisão, era alimento, era vida. E que ao ir para o mundo, achando que estava livre, se libertando de tudo isso, na verdade, ele encontrou prisão, escassez, fome, a sua destruição, para ser mais exato. Ele se arrepende e ele diz: Pai, me trata como de um de seus empregados. Mas entenda, e aqui é algo maravilhoso que eu quero que você entenda nesse momento. Deus não é um velhinho com um cajado na mão esperando para te dar uma cajadada quando você erra. Deus corrige os filhos que ama. Deus, ele nos corrige muitas vezes
não é para o nosso mal, muitas não, todas as vezes, é para o nosso bem. Deus só quer o nosso bem. Deus quer nos proteger das nossas más escolhas, das nossas más decisões, da nossa dificuldade de compreender, de compreensão do mundo, porque nós nos achamos melhores e a nossa arrogância às vezes nos leva a achar que somos mais conhecedores do mundo do que o próprio Deus que o criou. E Deus abre os braços e diz: Ei, você estava morto, filho, mas você foi dado, você reviveu. É um dia de alegria e de festa para esse pai. Ele vai dizer: Olha, você talvez na sua imaturidade não compreendia o que eu tinha e o que você vivia aqui na minha casa. Você precisou ir para o mundo para compreender que aqui dentro havia proteção e provisão para a sua vida. Mas não são seus erros que definem quem você é, não são seus erros que te fazem meu filho ou meu empregado. Não. Você é meu filho porque eu sou seu pai, porque eu escolhi te amar. E ele vai dizer: Tragam uma sandália, vistam os pés dele, porque filho meu não anda descalço. Filho meu anda calçado. Nós precisamos entender a época, o contexto. Muitas vezes era o servo que andava descalço. E ele vai dizer: Filho meu não é empregado, é filho. E ele vai botar um anel no dedo de novo, dizendo: Você é meu filho, você tem autoridade dentro da minha casa. Você não é um escravo, você não é um servo meu. Eu nunca te tratei como um escravo e como um servo. Eu sempre te tratei como filho. As regras, os limites eram para te preservar, não para te prejudicar. E ele vai dar uma festa, porque o filho que estava morto agora foi achado. Talvez a imaturidade do filho mais novo de compreender que o pai o amava e de querer distância foi agora revista e transformada em maturidade, num filho que agora não busca mais a herança do pai, que não busca mais aquilo que o pai poderia dar de bênçãos, mas que busca a presença e a comunhão com o pai. É a isso que Deus está nos chamando. Então, se você esteve nos caminhos do Senhor algum dia, se você andou pelos caminhos do Senhor e você se afastou, entenda, não são seus erros e não é o que você fez até aqui que vai determinar se Deus te ama mais ou te ama menos. Se você nunca esteve nos caminhos do Senhor, nunca reconheceu ao Senhor como Deus, como verdadeiramente o Pai na sua vida, ainda há tempo. Ainda há tempo de procurar a esse Pai, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Um Pai que nos ama, que quer a nossa proteção e que quer o nosso bem. Alguém que verdadeiramente quer um relacionamento conosco. E esse é o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje. Se você está ouvindo essa mensagem, Deus tocou no seu coração, você estava afastado dos caminhos do Senhor, feche os seus olhos. Ora a esse Deus, faça como o filho pródigo, cai em si, olha a sua condição de dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas ninguém é. E essa é a beleza do evangelho. Ninguém nunca foi digno de ser chamado filho de Deus. Deus nos amou, Deus nos chamou, Ele nos amou primeiro, e é a esse amor que nós temos que responder. Ele nos chamou de filhos, mesmo quando ainda estávamos separados pelo pecado. Ele nos abraçou, Ele nos limpou e Ele disse: Vem. E esse convite está aberto ainda hoje. E se você ainda não se decidiu, se você realmente nunca entregou a sua vida e os seus caminhos ao Senhor, entregue a sua vida hoje ao Senhor. Entenda, Ele tem te chamado para um relacionamento. Não se tratam de leis, de regras e de cerceamento de liberdade e de direitos, não. De proteção, é de carinho, é de relacionamento e amor. É sobre isso que a Bíblia fala. Amém? Se você não assistiu ao meu último vídeo, como eu disse no início, que fala sobre o filho mais velho, eu vou deixar aqui um card com o vídeo, vai lá e assista. Olhe as atitudes do filho mais velho diante do pai, diante do irmão. Entenda que você também é filho, que Deus está de braços abertos te esperando, amém? Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua vida, que o Senhor possa trazer luz e direção à sua vida, se você entende que o mundo não tem nada para te oferecer, se você se sente perdido, se você se sente incompreendido, se você se sente abandonado, talvez é porque você está procurando no mundo aquilo que somente Deus pode te entregar.
um relacionamento e um amor genuíno. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua casa, a sua vida, te proteja de todo mal, em nome de Jesus.